Voltamos ao nosso projeto de extensão, mais algumas videoaulas, dessa vez com um tema mais contemporâneo. A missão agora é tentar juntar ensino, pesquisa e extensão. Pela primeira vez eu estou lecionando uma disciplina chamada da Guerra Fria, os dias atuais, na graduação em História, e essa leitura desta literatura escolhida para esse bloco tem a ver com essa junção, ou seja, é um conjunto de videoaulas que vão servir tanto para os alunos de graduação quanto para as pessoas em geral que tiverem acesso a esse vídeo e queiram conhecer um pouco da Guerra Fria. O projeto sempre com esse teor de juntar história e literatura, ou seja, pensar a história através da literatura, ou quiçá também pensar a literatura através da história. Escolhemos para nos nortear neste momento a Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Este livro, na maioria dos seus personagens, se não todos, estão associados ou vivem durante a Guerra Fria, e vivem durante a Guerra Fria nessa condição ou de resistência ao pensamento totalizante russo, no caso, já que estamos falando de personagens que viveram na antiga Tchecoslováquia, ou migrantes em outras regiões que se diziam neutras, que se estabeleciam como neutras. O livro vai girar em torno de 1968, O livro vai girar em torno, mais para frente, mais para trás, no decurso da história, vai girar em torno de 1968, a Primavera de Praga. Esse processo de resistência ou de tentativa de ruptura que se estabeleceu na República Tcheca, na Tchecoslováquia como um todo, para com o domínio russo. E a contrapartida russa, a invasão russa da Tchecoslováquia com seus tanques. Um tema, vamos dizer assim, que trata sobre a Guerra Fria, mas um tema também que tem uma certa atualidade, já que estamos revivendo essa discussão em torno desta região e da influência ou não da Rússia em determinadas regiões pós Segunda Guerra Mundial. Ou mesmo antes, no caso da Ucrânia, atualmente antes. A Tchecoslováquia, não existia separação entre a República Tcheca e Eslováquia, ela fazia parte do bloco comunista. Muitas vezes, nestas aulas, o debate tem que cair na minúcia do detalhe, porque o público é mais amplo. A ideia é que o público seja um público, inclusive, que não tenha conhecimento algum de história ou de literatura também. Então, era parte do bloco comunista. Esse bloco era liderado pela União dos Repúblicas Socialistas Soviética, e do outro lado, no bloco vizinho, estava o bloco capitalista dominado pelos Estados Unidos. No pós-guerra, o mundo é dividido, mas principalmente a Europa é dividida, e as fronteiras da Europa foram muito bem respeitadas, dado o risco da Guerra Fria. Ou seja, o que era a área de influência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob o domínio de Moscou, e o que era a área de influência dos Estados Unidos sob o domínio de Washington. 68, a Primavera de Praga vai seguir um padrão muito parecido de reprodução da Revolução Húngara de 1956, vamos dizer assim, sem consequências tão drásticas como foi para o povo húngaro, porque vivíamos também, vamos dizer assim, um outro momento histórico. Então, se no primeiro momento você tinha Nikita Khrushchev, e Nikita Khrushchev mesmo fazendo um processo de reabertura e de, vamos dizer assim, de redução dos campos de concentração, do Estado, enfim, dando uma certa abertura
ao bloco soviético, vivia um momento de expansão da União Soviética de forma muito significativa, expansão econômica, de expansão tecnológica, e que demonstrava uma União Soviética pujante e muitas vezes à frente do desenvolvimento tecnológico americano. Né? E na Primavera de Praga você já vive o período Brezhnev, né, que vai de 64 a 82, que é um período de, vamos dizer assim, de retomada, de agravamento das relações com os Estados Unidos. Alguns aspectos que levar em conta, nós não vamos reproduzi-los aqui, nós vamos expandir aqui, somente na medida do possível, mas é importante que a gente identifique que a Guerra do Vietnã estava em curso, ou seja, os Estados Unidos, de certa forma, tinham um embate na Ásia muito profundo, nas antigas colônias francesas. A França acaba virando, né, não uma república do bloco comunista, mas acaba virando uma parte do bloco capitalista sob a administração de socialistas, e a ideia da descolonização, da independência desses países para a França acaba sendo, vamos dizer assim, herdada pelos Estados Unidos. Né? A destruição da França durante a Segunda Guerra, o esvaziamento do seu poder, e essas antigas colônias francesas na Ásia, elas passam a ser uma preocupação muito maior dos Estados Unidos do que da França. Então, se os Estados Unidos já vivem uma crise na Ásia, não só no Vietnã, mas em outras esferas, também vive uma crise na América. Pela primeira vez, a Guerra Fria se instaura nas suas fronteiras. Chamemos assim, eu sei que é uma ilha, né, nós estamos falando de Cuba, mas uma ilha muito próxima da Flórida. E aí que vai culminar na crise dos mísseis. Então, nos Estados Unidos também, que se, né, as duas partes respeitavam no imediato pós-guerra os limites de cada uma dentro da Europa, o grande debate, a grande disputa, principalmente a grande disputa da Guerra Quente, se estabelecia na Ásia, mas pela primeira vez a América tinha uma revolução comunista, a instalação de um Estado comunista, e a crise dos mísseis, a possibilidade de se instalar mísseis nas proximidades dos Estados Unidos. Voltando ao último argumento na atualidade do tema, está também a questão da Ucrânia, né? E a possibilidade da OTAN de, ao inserir a Ucrânia entre os países que compõem a NATO, colocarem mísseis muito próximos de Moscou. Ou seja, a Guerra Fria, embora tenha certamente acabado, ela acabou mantendo certas heranças, né? Sei lá, talvez o que o Hobsbawm chamaria de ecos da Marselhesa, chamaremos assim de ecos da Guerra Fria, certamente essa crise ocorrida e que culminou na Guerra da Ucrânia. Além da crise dos mísseis, além do Vietnã em curso, lembrem o Kennedy assassinado, né? Talvez o mais famoso, mais popular, né, desse período da cultura de massa americana, o mais popular dos seus presidentes, é assassinado. É assassinado gravado em público, ou seja, assassinado já na primeira, talvez, ampla demonstração midiática de que mesmo o Império americano ele não estava seguro, né? Mesmo o país hegemônico não estava seguro. Associado a isso, a ideia do devir, né? Tanto no bloco comunista como no bloco socialista, a ideia do que o amanhã, né? Do que o futuro vai ser melhor do que o passado. Então a ideia de progresso é muito forte, principalmente do progresso tecnológico, do progresso material é muito forte, mesmo nas sociedades comunistas, né? Que não deveriam propagar isto, né? Ela transforma isso no progresso do bem-estar, né? A ideia de que as pessoas viveriam melhor, seja através do consumo, né? da mercadoria, da aquisição de mercadoria, seja através de serviços
né, para aquela sociedade, serviços gerais para aquela sociedade, cultura, educação, saúde, enfim, que traria a felicidade e o bem-estar daquela sociedade. No fundo, com o avanço da massificação da cultura, da massificação da educação, da massificação da saúde, isso acaba virando mercadoria. A ideia de abertura, portanto, mais crescimento econômico, mais crescimento tecnológico, por incrível que possa parecer, vai ser inserida na União Socialista Soviética, né, pós Segunda Guerra, e a União Soviética, um país, um conjunto de países agrícolas de capitalismo tardio, vai conseguir avançar de forma muito significativa no pós-guerra nesse desenvolvimento tecnológico. Né, são os primeiros a ir ao espaço. Né, são os primeiros a desenvolverem algumas questões. Conseguem equiparar, de certa forma, o poderio bélico americano, tecnológico bélico americano, pouco logo da Segunda Guerra, desenvolvem, por exemplo, a bomba nuclear. Essa bomba nuclear que vai ser vamos dizer assim, o grande medo, né, de que a Guerra Fria se estabeleça. E com isso, o acirramento na década de 60 e na década de 70 dessas relações entre Estados Unidos e Rússia vai fazer com que o bloco comunista se feche de forma mais significativa. Né? Vai fazer com que o bloco comunista se resguarde dessa tentativa de desestruturação realizada pelos Estados Unidos dos seus domínios. A República Tcheca está ali naquele limite de fronteira entre a Alemanha Ocidental e o bloco comunista. E está claro também entre os países, os chamados países neutros, entre a Suíça e a Áustria e o bloco comunista. Em 68, o Partido Comunista da Tchecoslováquia leva ao poder Alexander Dubček. Né? Alexander Dubček é um reformador eslovaco, né? Ou seja, que de certa forma dava mais unidade àquela complicada nacionalidade inventada de tchecos e eslovacos, mas de certa forma o poder vindo de um eslovaco em Praga, na República Tcheca, dava certa força, né, àquele gestor que acreditava em um conjunto de transformações que deveria passar a República Tcheca, né, inclusive com abertura ao Ocidente. No mesmo ano em que assume o Partido Comunista, ele tem que renunciar, né? Antes de renunciar, algumas situações, vamos dizer assim, retratadas no livro do Kundera, né, bastante humilhantes, né? Como ler depoimentos para que não fosse executado, inclusive, como foi, né, o presidente do partido húngaro, né, ou seja, de certa forma, tomando uma posição que ele não concordava para manter a sua própria existência. Dubček queria fazer coisas que depois a União Socialista Soviética propõe, mas aí já na década de 80, com a Glasnost e a Perestroika, né? Não na década de 60, né? São quase mais de 20 anos depois que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai propor isso, inclusive com a desestruturação da União das Repúblicas, que talvez seja também um dos aspectos para a atualidade nós temos, por exemplo, a guerra
a guerra da Ucrânia. Ao mesmo tempo que teve que renunciar, planta as ideias que defendia, né? Democratizar o Estado, democratizar o Partido Comunista que controlava o Estado, abolir a censura e abertura às potências ocidentais. Né? Vários desses aspectos, dentro da Guerra Fria, era para a Rússia, era para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas um problema grave. Principalmente nessa zona, repetindo, que era a zona fronteiríssima, né? Assim, era a zona do encontro do bloco comunista com o bloco capitalista. Esse avanço, né, na abertura da República da Tchecoslováquia, ela é reprimida pelos soviéticos. Né? Já falei que os soviéticos invadem Praga com seus tanques. Isso mesmo enfrentando a resistência popular, o poderio bélico da Rússia era muito grande e, de certa forma, né, causa uma imensa insatisfação. Mas a Rússia, de certa forma, mantém o poderio e a ordem naquela esfera da República Tcheca. E aí nós vamos ao nosso, feito esse introito, principalmente para aqueles que não conhecem este período da história, vamos pensar no nosso livro, né, na nossa literatura que nos pauta nessas videoaulas que se seguem, a insustentável leveza do ser. Eu queria destacar talvez os três principais personagens da nossa história, entre outros, claro. Vão viver, como dito, este período, que é o Tomás, a Teresa e a Karenina. Né? Os personagens vão viver entre Praga e a Suíça, né? Quando os tanques invadem, eles estavam em Praga. Teresa consegue, inclusive, fotografar, né, alguns desses tanques, suas fotos ficam relativamente famosas. O Tomás, um cirurgião reconhecidamente um dos melhores cirurgiões da Tchecoslováquia, acreditava-se que ele iria ser o cirurgião-chefe, era o vice-cirurgião-chefe do principal hospital da Tchecoslováquia. Ele tem que fugir para a Suíça, né? Mas volta a Praga por causa de Teresa. Teresa voltou a Praga e terminam os seus dias exilados no campo, né? Saem da cidade e vão viver numa zona rural. Esses três personagens passam por esse caminho, né? Eles terminam suas vidas no campo, e os três passam por este percurso. Mas o primeiro destaque que fazemos é a escolha da Karenina, né? A escolha e a caracterização da Karenina. É uma cadela que trazida pelo Tomás, dada a Teresa para fazer companhia a Teresa. E a Karenina, ela ia morrer. Ela é uma sobrevivente, porque ela é mistura de duas raças. Ninguém queria uma mistura de duas raças, né? O purismo,
das raças estava em debate. A Karenina, além de ser uma mistura de duas raças e sobrevivente, ela é a mistura de um São Bernardo, dos Alpes, né, daquela região dos Alpes italianos, mas também dos Alpes suíços, dos Alpes austríacos, né, um cachorro para salvar, né, muito utilizado pela legião francesa nos Alpes franceses. Que né, é a mistura desse São Bernardo com o pastor, portanto, alemão. Né? A República Tcheca tinha sido invadida pelos alemães que acreditavam que a região da Boêmia é toda a região da Boêmia, não só o que hoje nós conhecemos como a Boêmia alemã, mas a Boêmia tcheca, a Boêmia eslovaca. Ela é pleiteada pelos alemães, invadem a República Tcheca. E tem o nome de Karenin, em homenagem ao livro que trazia Teresa quando vem se encontrar em Praga com o Tomás, né? Anna Karenin do Tolstói. E aí você tem uma junção, vamos dizer assim, geográfica, né, da zona de influência geopolítica daquilo que se viu na República Tcheca no século XX. Né? Ou seja, a influência dos austríacos, dos suíços, a invasão da Alemanha e depois o domínio da Rússia, o domínio da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. De certa forma, vamos dizer assim, a Karenin é uma síntese dos problemas enfrentados por essa recém-criada república, né? Ela é uma república, vamos dizer assim, imaginada, inventada no século XX, no início do século XX, e é invadida, questionada, invadida pelos alemães, depois ela é dominada pelos russos, depois ela se constitui, de certa forma, relativamente independente dos russos, e eles resolvem, né, se criar vidas independentes. Hoje nós temos duas repúblicas distintas, né, dois povos distintos, duas nacionalidades distintas, o povo tcheco, a República Tcheca e o povo eslovaco. Essa síntese na Karenin também vai ser, vamos dizer assim, relativamente explorada em todo o livro. Assim, o momento mais angustiante do livro, um livro que deveria ser pesado, por se viver num período pesado, o incômodo talvez esteja na leveza, né? Nessa insustentável leveza do ser. Mas o livro fica pesado na hora da morte da Karenin. Né? Karenin é destruída por um cancro. E detalhe, o marco da Karenin era assim, aquilo que Karenin fazia todos os dias de forma rotineira, era andar com um croissant. Né? De certa forma, ela expunha o seu croissant pela cidade com a Teresa e só comia ele quando chegava no apartamento. Ela trazia esse croissant na boca. Croissant, talvez uma representação típica da França, né? Ou seja, delimitando aquele entorno da Tchecoslováquia. Ao receber, né, o nome do livro mais famoso de Tolstói, né, também traz a ideia da circularidade. Se eu falar um nome eu não posso publicar, mas é que Anna Karenina, vocês sabem que começa numa estação de trem, vê um episódio numa estação de trem,
e repete este mesmo episódio na mesma estação de trem no final com ela mesma, né? Então esse livro, né, o livro do Tolstói, o Anna Karenina, é um livro circular, né, que começa e acaba no mesmo momento. E o livro vamos dizer assim, o livro do Milan Kundera não, né? É um livro que os autores começam no ápice das suas realizações, pelo menos o Tomás já era um médico respeitado dentro daquela sociedade em que ele se inseria. A Karenina vai ser uma pessoa respeitada pelo seu trabalho, por aquilo que ela faz, contrária ao regime, através de suas fotos dos tanques russos. Mas acabam sacrificando a Karenina, né? A Karenina acaba sendo sacrificada no final. Estava com cancro, ia morrer, mas acaba sendo sacrificada, ou seja, ela é salva pelo Tomás e ela é sacrificada pelo próprio Tomás. Então ela se salva de um sacrifício para cair em outro sacrifício no final da vida, né? Ou seja, não é circular, porque mostra a decadência dos seus personagens, mas começa e termina, pelo menos para esta personagem, num processo circular, né? Aquele que salvaria ela de ser morta na infância, quando era um filhote, é aquele que vai executá-la no final. Então essa mistura de raças que seria executada, né? Olha como, não sei se é o pensamento do historiador, nessa mistura de raças que seria executada, né? Talvez pensando no puritanismo alemão, né? No nazismo. Ela é salva, mas depois ela cai num processo de degeneração e vai ser sacrificada pela mesma pessoa que a salvou, né? Imaginando que os russos tenham libertado os tchecoslovacos do domínio alemão e depois eles caíram no seu domínio. Bem, essa é a minha interpretação, né? Ou seja, sai do domínio alemão e cai no domínio do Kremlin, cai no domínio de Moscou, transformando a Tchecoslováquia numa civilização não independente. A União Soviética vivia já uma certa ruptura e não conseguia dominar totalmente e formalmente todo o seu bloco, né? Existiam estruturas que se debelam contra a União Soviética, né? A Iugoslávia de Tito, logo no início da década de 60, né? Vai tomar uma vida própria, muito mais independente do domínio russo. E depois, no final da década de 60, a própria China vai romper com o bloco comunista, embora se mantendo comunista, e vai se associar ao bloco capitalista, vai se associar aos Estados Unidos. O que a gente vai tentar ver aqui é um pouco desta narrativa da invasão dos blocos, dos tanques russos à cidade de Praga, né, como os personagens vivem em virtude disso, né, os olhos de Teresa através da máquina, da sua máquina fotográfica com esses eventos. Esse retorno do Dubček
de Moscou, né, como aquele povo que sonhou ser altivo, independente, forte, livre do domínio soviético, de repente cai numa sociedade que vai vamos dizer assim, se degenerando tal qual o Karenin no final da sua vida. Então essa leitura que nós propomos sempre, de associar literatura com história, a história com literatura, e a partir de agora é que nós vamos ter essas videoaulas sobre a insustentável leveza do SEI sobre a Guerra Fria. Aguarda os próximos capítulos.